Boa noite. É uma alegria grande da Faculdade ACES poder promover nesta noite esse primeiro encontro, não é, de conversações, debates, uma conversa um pouco mais aberta, com a temática que versa em torno da política. Na verdade, hoje, o evento de hoje, ele, digamos, terá uma compreensão ou uma abordagem um pouco mais da ciência política. Não é? A política, portanto, ontem eu dizia a um grupo que não vai ser um debate sobre política, não é? Mas um debate à luz da ciência política, a política enquanto ciência. Coincidentemente, ainda essa semana, não é, professor Daci, professora Marcela, nós teremos na quinta e sexta-feira novamente um debate sobre a política, porém desta feita sobre o olhar da judicialização da política, não? Ou da politização do judiciário, como alguns queiram também. Portanto, será uma outra abordagem sobre o mesmo tema, hoje tão candente, tão presente no nosso dia a dia. Semana que vem também, mais uma vez, a política estará no centro do debate, todavia, à luz e à ótica da administração pública, né, e também das eleições. Portanto, em pouco mais de uma semana, nós teremos a abordagem política a partir de ângulos diferentes. Hoje, inauguraremos esse ciclo de oportunidades de discussão a partir da visão da ciência política. E ele se dá exatamente porque, este ano, a Faculdade ACES deu início ao curso de ciência política aqui na instituição. Trata-se do único curso de ciência política de todo o interior de Pernambuco e o segundo curso de todo o Estado. O curso de ciência política só é oferecido em Recife, pela Universidade Federal de Pernambuco, e em Caruaru, pela Faculdade ACES. Portanto, para nós é uma responsabilidade também assumir esse empenho a partir deste ano. E assumir esse empenho de oferecer um curso que analise a política a partir do olhar científico, ele é feito exatamente porque entendemos ser necessária a qualificação do debate político. O debate político, muitas vezes, eivado de paixões, eivado de muita militância, e muitas vezes, ou na maioria das vezes, desprovido de um aprofundamento científico do que está por trás de cada conceito, de cada episódio político, podemos assim dizer. Portanto, ao inaugurarmos esse ciclo de debates e de conferências e de palestras e de encontros, nós estamos pretendendo dar a nossa contribuição enquanto instituição que oferta um curso de ciência política, de qualificar sempre mais esse debate e esse aprofundamento. Aqui estão nesta sala não só estudantes da ACES, estão aqui estudantes da ACES de vários cursos, de ciência política, de direito, de administração pública, de serviço social, de jornalismo, portanto, e temos também estudantes do curso de administração da Universidade de Pernambuco, da UPE, do campus Caruaru, e temos pessoas da comunidade que se sentiram atraídas pela temática e, de alguma maneira, souberam desse evento, desse momento. Portanto, estamos todos muito felizes de poder recebê-los e que este evento seja um indutor, um motivador para que ele se repita com maior periodicidade. Além desses que eu mencionei, quinta e sexta-feira, na área específica do direito, na próxima semana, na área específica da administração pública, todos orbitando em torno do fenômeno político, o próprio curso de ciência política irá estabelecer periodicamente encontros dessa natureza
para oportunizar a todos esse debate, como disse, mais qualificado. Colaborarão para essa noite, para esse momento, para provocarem as discussões, provocarem as intervenções dos aqui presentes, dois dos professores de nossa casa. Apresento inicialmente o professor Antônio Maria Baggio, que fará a primeira intervenção. O professor Antônio Maria Baggio, que é professor titular de Filosofia Política do Instituto Universitário Sofia de Lopiano, em Florença, Itália. Estudou na Universidade de Pádua e Roma e na Universidade Lateranense e Gregoriana. Obteve o doutorado na Pontifícia Universidade São Tommaso de Roma. Os seus interesses de investigação, de pesquisa, estiveram e estão voltados, desde o começo, para a teoria política e, em particular, ao tema do estudo das ideologias políticas e da crítica das ideologias. Depois, desenvolveu estudos de ética social, disciplina em que ensinou na Pontifícia Universidade Gregoriana por 16 anos. Na mesma universidade, criou um mestrado bienal em ética pública. Ensinou também ética pública na Universidade de Roma, La Sapienza, e na Universidade de Milão. De 1998 a 2015, fez parte do Centro Internacional de Estudos Escola Abá, onde desenvolveu estudos dos fundamentos do pensamento político e, em particular, aprofundando o princípio da fraternidade, sobre o qual já produziu algumas publicações traduzidas em várias línguas. De 2007 a 2015, foi diretor da revista Nuova Humanità, publicada em Roma. Nos anos 90, constituiu uma rede de 12 escolas de formação política, chamada Res Nova, na Itália, e deu início, no ano 2000, na idealização da Escola de Formação Política Claritas, na Argentina e no Uruguai, e nas escolas cívitas aqui no Brasil. É também presidente da Fundação Tony Weber, com a qual desenvolveu várias campanhas políticas na Itália, sobretudo no campo da bioética, da Corte Penal Internacional e de campanhas contra a pena de morte. Desde 1984, é inscrito na Ordem dos Jornalistas de Roma. Há pouco deixou a direção do Departamento de Estudos Políticos do Instituto Sofia para iniciar aqui na ACES, juntamente com colegas brasileiros, um Instituto de Estudos Avançados, com base num acordo que foi celebrado entre a Faculdade ACES e o Instituto de Estudos Políticos do Instituto Sofia. Portanto, essa é a apresentação minimista do currículo do professor Antônio Baggio. Também colaborará conosco o professor Antônio Faro, que eu não vou, como o currículo dele é muito maior do que esse, eu não vou perder tempo lendo, que é professor também da casa, do curso, especificamente do curso de jornalismo. Aproveito para contemplar e para também agradecer a presença dos estudantes do curso de jornalismo aqui presentes, e que fará algumas mediações, logo em seguida a intervenção do professor Baggio, e também com os demais que da plateia desejem fazê-lo. Portanto, para não mais retardarmos e para começarmos na hora que havíamos antevisto poder fazê-lo, e já que a sala já está plenamente tomada, eu passo a palavra ao professor Antônio Baggio para que possa desenvolver as suas intervenções. Obrigado. Boa noite. Agradeço ao diretor-presidente da ACES, o professor Paulo Muniz, pela apresentação, ao professor Faro, que nos acompanha e trabalhamos juntos esta noite,
as autoridades da ACES, via a professora Marileida Ingressar e todos os colegas aqui presentes, e aos estudantes também dos vários cursos. Há também algum de ciência política. Eu sou maravilhado porque já já receberam as aulas minhas esta manhã. E a única razão por a qual estão aqui pode ser a síndrome de Estocolmo. Não encontro outra explicação. Agora, claro que esta noite eu não explicarei, não penso de longe explicar a situação do Brasil ou brasileiros, evidentemente. Mas posso tentar de comunicar algumas reflexões que maturaram em outros lugares do mundo frente a processos similares àqueles que estão acontecendo aqui desde vários anos. Não são tão recentes, porque eu lembro os encontros com vários parlamentares ao tempo do mensalão. De feito, a corrupção é algo que está relacionado intimamente com todas as formas de relação social na qual há um poder. Não é algo de novo, só que continuamente cambia. É como um vírus mutante que sempre encontra novas possibilidades de se expressar. Eu ouvi recentemente falar um dos juízes mais comprometidos na Itália, no time de Mãos Limpas, que começou esta obra contra a corrupção, o juiz Camilo Davigo, o qual fala dos corruptos e dos corruptores como dos criminais seriais, no sentido que não consegue parar de fazer isso. Tem uma escolha, uma atitude na sua vida de tipo parasitário. O corrupto de uma vez é muito difícil encontrá-lo. Normalmente, o corrupto é uma pessoa que escolheu de viver nesta maneira. E o problema é que os nossos sistemas entregam a possibilidade a esta pessoa de reconhecer-se a uma com a outra e de construir relações paralelas e escondidas, que não têm clareza, mas que têm uma eficácia enorme. Ora, tentamos esta noite de encontrar alguns conceitos importantes para compreender um fenômeno mundial. Por primeiro, começamos a ver, começamos por uma definição. Ora, o que se entende pelo termo corrupção? Em um sentido amplo, esta definição adoptada na Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, em várias resoluções do Conselho da Europa e em outras organizações, qualquer abuso de poder para fins de lucro privado. O que significa isso? Significa que encontramos isto em todas as organizações de poder. Agora, vou apresentar alguns quadros sintéticos, alguns resumos sobre a situação mundial acerca da corrupção. Por primeiro, é preciso explicar a fonte. A fonte é o Índice de Percepção da Corrupção do 2015. É o último produzido pela Transparency International, que é uma organização mundial para a luta contra a corrupção. Começou como uma organização privada e também hoje é uma organização privada no 1993. Eram poucos naquele tempo e logo os frutos produzidos por esta organização acreditou também frente às instituições. Neste momento, os resultados de Transparency International é regularmente mencionado nos relatórios da União Europeia, também nos documentos dos GRECO, que é um grupo de estados mais próximo,
O grego é um grupo de estados que se organizaram, se mobilizaram contra a corrupção a um nível institucional e também pela organização para a cooperação e o desenvolvimento econômico. Agora, neste campo, é muito importante o trabalho das organizações da sociedade civil, porque não são sujeitas a qualquer poder. O problema é que não está sujeita também ao controle. Agora, é difícil encontrar um equilíbrio. Agora, a situação melhor parece que seja aquela da Transparency International, ou seja, a motivação pessoal, a ausência de fim de lucro, pero o reconhecimento institucional público. Isso não significa que recebem contribuições públicas. É importante manter a natureza privada desta ação. Agora, vamos a ver alguns destes índices. O professor Paulo sublinhou a questão da cientificidade. Agora, algumas perguntas, porque de onde chegam estes índices? Qual é a validade dos dados, dos índices que vamos a apresentar? Por primeiro, o índice fala da percepção das corrupções e não dos dados reais, porque se nós possuímos os dados reais da corrupção, nunca existiria corrupção, porque já seria determinada e anientada. O segundo elemento importante é que a percepção pode ser longe da realidade, geralmente por falta. A realidade geralmente é mais ruim que a percepção. É bastante pensar apenas a dois elementos. O primeiro, as dificuldades em localizar os dados em alguns estados autoritários. Há estados nos quais parece que não há corrupção simplesmente porque não conseguimos ver ao interior desses estados. Ora, pode ser que encontramos no ranking, na escala dos dados menos corruptos, alguns estados que provavelmente são muito corruptos, pero na ausência de dados não se pode entregar um rank, uma classificação a estes estados. Uma outra possibilidade de afastar-se da realidade é o controle político do poder judicial, que há em vários países. Na Itália, por exemplo, o magistrado tem a obrigação de promover a acusação e não deve pedir autorização ao Ministério da Justiça, ao político, para agir, mesmo quando a investigação diz respeito a algumas autoridades políticas e estaduais. Há a obrigatoriedade da ação penal. Pero isso não é em todos os países. Na Alemanha, por exemplo, não é assim, porque certas ações dos magistrados devem obter aprovação política. Ou seja, em geral, há estados onde a corrupção não é processada porque o poder judiciário tem mais limitações que em outros estados. Por exemplo, o índice de Transparency International não tem conta do escândalo da Volkswagen, pero há outros escândalos que foram parados ao começo, porque quando alguém começava a investigar, o superior interesse do Estado parou a ação. Assim foi também na França e na Holanda, alguns anos atrás, com indústria de petróleo. Agora, vamos a ver estas tabelas. Se diz tabelas em português? Agora, a número 1. Se vê bastante bem? Não? Pero, ora, esta página inicial do índice, se vê as Américas. A cor representa os cores dos resultados. Os mais tintos, esses mais graves.
Essa é a situação nas Américas. Em um índice que vai de 0 a 100, estamos com uma cor muito roja, nesta tinta, vermelho. Me aproximo de língua em língua. O Paulo é alegre porque diz também os outros estão provando o que nós provamos ao curso agora, porque ele diz que eu ensino a filosofia política, eles me ensinam o português. Mas se isso são resultados, não tem uma boa avaliação vocês. Agora, aqui começamos a ver a classificação dos países, mas não se vê bem. Ora, vamos a encontrar, para dar a ideia que a situação é mundial, aqui vemos, por exemplo, todo o restante do mundo. Você vê que o vermelho é abundante. Ora, o problema da corrupção não é um problema local, é um problema humano e político. Ora, começamos a não relaxar, porque não é o caso, mas ver que estamos em uma companhia que tem o mesmo problema. Começamos a estudar as tabelas. Consente. Hoje me perguntou 10 vezes de consentir a todo. Praticamente sabem, falta só que me pedem dinheiro diretamente, não? E depois. Ora, essa é a estrutura da pesquisa. Do número 1, você vê que há a Dinamarca, o estado mais com virtudes, não? E depois se chega ao final, ao número 170 com a Somália. Penúltima, a Coreia do Norte, Afeganistão, Sudão, South Sudão, Angola, Líbia, Iraque, Venezuela. Ora, trabalhar com isso não se pode, porque é mais afastado. Vamos ver outra coisa interessante. Por que é interessante isso? Porque na direita, no vertical, há todos os itens, ou seja, organizações que entregam à Transparency International as razões por as quais se qualifica um país em um ponto ou em outro ponto. Agora, aqui é difícil ver, eu tento de... Agora, se pode começar a ver, não? World Bank, World Economic Forum, várias fundações de vários países, e cada um entrega um juízo, uma avaliação desde o seu ponto de vista. Desta maneira, podemos considerar que, apesar das dificuldades que hemos sublinhado ao começo, o índice é algo de importante, de valioso, para nos dar uma orientação e ver como é essa situação. Temos em conta que várias destas instituições que entregam a avaliação são instituições econômicas que evaluam sobre a possibilidade de investir num país, não? E quando a Itália, como vamos ver depois, estava no 2011 e 2012, que foram os 2 anos mais difíceis no passado recente da Itália, nós perdimos 235 milhardos, existe milhardo, bilhões de euros em inversões estrangeiras, que é o 15% do produto interno bruto. E isto estava relacionado com algumas razões que, como vamos saber, são as mesmas razões que estão golpeando o Brasil nesse momento, que criam dificuldades na relação entre o Brasil e o contexto econômico mundial. Aqui começamos a razonar mais.
não está a fogo, pero não, o focus não é... Ah, é o cabo. É o cabo, diretor-presidente. Agora, eu trabalhei sobre o índice da Transparency International para propor a você, na primeira parte, a tabela da parte alta da classifica. Em cada uma dessas, como a Denmark, que é a primeira, Dinamarca, que é a primeira, há o resultado, o score, que é 91 pelo 2015. E vemos que estava no 2014 92, 2013 91, 2012 90. Há uma estabilidade neste país. Isso é a maior garantia. Isso significa que o meu avô, que quer investir 10 reais, investe na Dinamarca. Não, isso não vai investir na Itália, até quando a situação é assim. Você vê que há aqui vários países da Europa, porque a Finlândia não está na União Europeia, mas é na região. A Suécia, a Nova Zelândia não, é um caso muito positivo. A Holanda, a Noruega, a Suíça, aqui Singapura, e depois o Canadá, a Alemanha, com todas as dúvidas que eu expus antes, o Luxemburgo e a Inglaterra. Isso é a parte alta. Abaixo, nós encontramos a parte mais ruim do mundo neste momento. Haiti eu pus 2 vezes, pode ser porque eu tenho no meu coração, eu conheço bem. E depois vemos o Venezuela, Iraque, Líbia e os outros estados que hemos encontrado antes. Você vê que a diferença entre o score de Haiti ou o score da Somália é trágico, 8. A diferença entre 8 e 91 é algo de absoluto. Parece 2 seres humanos diferentes, os tipos humanos que estão nesses 2 países, apesar que são iguais em direito e em dignidade. Aqui é acorpado o Brasil na sua classifica atual. O score entre 39 e 37. Quais são os países, os estados que encontramos que estão parecidos ao Brasil? A Mongólia tem 39 de score pelo 2015. O Brasil está no 38. Depois, Panamá, 39, Trinidad e Tobago, 39, Bósnia e Herzegovina, 38. Isso é bastante impressionante, porque pode ser que está ajudada pela relação que tem neste momento com outros países europeus. Não? O Burkina Faso, a Índia, com o mesmo score, Tailândia, Tunísia. O problema aqui qual é? É que alguns desses países estão melhorando. Se vamos a ver os anos passados, a Mongólia continua a melhorar. A Mongólia há uma potencialidade enorme. Aunque tem uma devoção verdadeira para Gengis Khan. Isto dá um ânimo forte. Mas tem riquezas naturais, tem vontade de se desenvolver. A situação do Brasil é exatamente o contrário, porque passou de 43 do 2012, 42 2013, 43 2014, o precipício 38 no 2015. Isso significa que é um país que não tem estabilidade. Há algo aqui que cria uma mobilidade, uma incerteza. Qual é o elemento que pode decidir, que pode fazer a diferença para estar em cima, não, ou embaixo? Aqui, essa é uma pergunta que tentaremos de responder a isso. Não? Onde está o problema? Isso é a questão. Porque um país que estava subindo começa a cair. Por quê? Agora, nesta outra tabela,
o Brasil no contexto continental. Agora, temos os Estados Unidos, que está em cima, melhor o Canadá, que é ao rank 9, e Uruguai, Chile, Costa Rica. Aqui estamos na metade positiva do rank, só em cima aos 50. O Brasil depois a 38. O contexto do Sul vê positivamente só Uruguai e Chile. Os outros países estão logo melhorando até o Venezuela. Ora, o Brasil não está em uma posição ruim. Ao contrário, está em uma posição mediana, ou seja, parece que é um Estado que neste momento, nestes anos, as escolhas que fará o Brasil agora podem decidir onde vai o Brasil. É um momento importante. Isto é o que comunicam os números, não? Aqui é tentado algo para dar a ideia destas possibilidades. Eu me perguntei, desculpem-me, olvidei de traduzir, qual poderia ser o rank do Brasil, a posição do Brasil, se ele tivesse continuado a progressão positiva. Ou seja, se hoje estivesse sim, estiver um ponto mais do máximo que ele ganhou. Ele estaria com Oman, Itália. Vejam que Itália estava no 2012 com 42. Está vivendo uma progressão positiva. O Lesoto, muito instável. Difícil situação, porque não dá uma certeza. Não? Muito bem o Montenegro, positivo, o Senegal e também o Sudáfrica. Agora, o Brasil estaria nesta posição, estaria aos 61, pares a todos este grupo. Não há uma razão econômica porque o Brasil não esteja aqui. Não há uma razão econômica, não se encontra. Porque também as dificuldades da China se podiam superar de outra maneira. Tá bom. Agora, o que hemos feito até agora? Hemos encontrado um problema geral. Para estudar bem a situação, é bom considerar um caso de estudo. Eu não me dei conta do tempo, vocês me dizem. Vocês me dizem. Agora, rapidamente, tomamos o caso italiano. O caso italiano das mãos limpas. E aqui, uma pequena gravação de quando o presidente, o chefe do governo italiano, Bettino Craxi, do Partito Socialista, foi contestado o 30 de abril de 1993. Ele morava em Roma, no Hotel Rafael. Ele tomou todo o hotel para a dirigência, ele estava na suíte em cima do hotel. E o dia depois que a Câmara dos Deputados o salvou, por poucos votos, não aceitou de dar a liberdade de incriminá-lo. E a gente, o povo, reagiu dessa maneira. Lançando dinheiro. A gente lançava centavos, não, que golpeava e gritava ladrão, ladrão. Não? Isso é a síntese política do momento. Não? Agora,
O caso italiano das mãos limpas. Uma primeira coisa, me disseram que já consumei metade do tempo. Agora vou de uma maneira esquemática. As condições que permitiram a ação do Poder Judiciário contra a corrupção. A corrupção sempre estava na Itália. Um famoso jornalista, Indro Montanelli, um mestre verdadeiro, disse que sempre na Itália estava a corrupção. Desde quando? Desde a Roma antiga, ele disse. No? E um historiador também, que escreveu a história da Itália daquele tempo, e sempre dimostrou não só que a Itália era corrupta, pero que conseguiva corromper a todos aqueles que ingressavam na Itália conquistando-a. Este pobrecido que nos conquistavam, no? Depois um pouco se encontrava totalmente corrupto eles também. No? Agora, como no meu país, que é medieval, não tem muros antigos, está entre Pádua e Venécia. Agora, quando estava a guerra entre Pádua e Venécia, se encontrava todos no meu país, no? Na minha cidade, perdone, e se combatia. E hanno descoberto que embaixo há todo um sistema de soterrâneos, porque os meus concidadãos, não? Mentre aqueles de Pádua e de Venécia se combatiam, eles saíam, ingressavam, continuavam os seus afares, não? Os seus negócios. Isso era a Itália para Montanelli. Ora, porque a um determinado momento começou esta luta feroz, forte, contra a corrupção. Algumas condições importantes. A primeira, a queda do muro de Berlim. Por quê? Porque o colapso dos regimes socialistas da Europa Oriental impulsionaram o Partido Comunista, que era muito forte na Itália, a um processo de revisão. O quebrar do regime não era simplesmente o quebrar do regime, era o quebrar do tentativo histórico real de construir, de dar realização a uma ideia na qual milhões creiam. Ora, isto começou a produzir um repensamento, não? Uma pergunta muito simples, porque o comunismo, como todos os humanismos, tem ideais. Conseguiu construir regimes que se voltaram em lager e em prisão. Essa é a realidade histórica, não é uma ofensa para nadie. Agora, o problema é como é possível realizar um ideal sem causar toda esta sofrência. Agora, foi claro, sofrimento. Foi claro naquele momento que a metodologia seguida até agora não funcionava. Isso é pesado, não é algo de fácil, porque começa toda uma reflexão. Esta reflexão dos comunistas provocou um cambio de todo, uma mudança nos equilíbrios políticos. Por quê? Porque na Itália estavam dois partidos de massa, partidos de povo verdadeiro, que eram o Partido Comunista e a Democracia Cristiana, o Partido Democrata Cristão. A base cultural deles era igual, porque se vamos a ler as cartas dos condenados à morte da resistência, que estavam militando nas brigadas armadas Garibaldi, que eram as brigadas vermelhas dirigida pelos comunistas. Nessas cartas vemos este jovem de 20 e 21 anos que saluda: "Oh pais, não se preocupe, eu me confessei, fiz a comunhão, e até pouco serei com Jesus no paraíso." Este era o comunista no 1944. Não? E esta cultura permitiu depois que os dois partidos que formalmente estavam no governo na oposição conduzirem uma consociação, ou seja, compartilhar as escolhas fundamentais. Isto permitiu ao país, à Itália, de realizar 3 objetivos importantes, que não foram realizados só pelo partido que estava ao governo, porque o Partido Democrata Cristiano, sem esta colaboração implícita e explícita do Partido Comunista
com o qual, pela verdade, existia uma luta verdadeira. Cioè, o Partito Comunista era financiado pela União Soviética, o Partido Demócrata Cristiano pelos Estados Unidos, não estavam brincando. Não? Pero, para conduzir, para dirigir o país, realizaram 3 coisas importantes. Primeira, reconstruir materialmente o Estado, que estava destruído depois da Segunda Guerra Mundial. A segunda coisa, construir instituições democráticas. Isto não era automático. Por que a Itália não se convertiu como a Tchecoslováquia? Temos uma cultura similar, temos uma experiência humanística similar. É que a Tchecoslováquia estava ocupada pelas tropas da Armada Vermelha e a Itália estava ocupada pelas outras tropas. Não? A terceira coisa importante foi de acompanhar os italianos à vida democrática. O sufrágio universal masculino era de 1912, mas se exercitou muito pouco, porque Primeira Guerra Mundial, fascismo. As mulheres votaram pela primeira vez em 1946. 46 as eleições regionais. Depois a Constituinte, as políticas, uma democracia muito jovem e muito frágil. O que aconteceu é que, ao final dos anos 60, este grande projeto compartilhado era terminado. E os dois partidos não conseguiram inventar outro projeto, não conseguiram pensar ao futuro do país. Estava em uma situação de bloqueio recíproco. Este bloqueio, por o qual o demócrata cristão dizia: vocês são comunistas, vocês comem as crianças, os comunistas, vocês os capitalismos, vocês são exploradores. Quando fracassou o muro de Berlim, fracassou também esta oposição. O comunismo nunca se podia propor como ideal na maneira na qual se viveu até agora, e o Partido Demócrata Cristão nunca podia apresentar-se como defensor contra o comunismo, que nunca existia. Isso pôs os dois partidos em uma posição verdadeiramente de fragilidade. Começou a desenvolver-se uma ideia de alternativa, e nasceu um partido, a Lega do Norte, que era antagonista dos dois. Ou seja, entre o poder perfeitamente compartilhado entre os dois partidos, se inseriu uma outra formação radicalmente antagonista, tecnicamente, seguindo o Lippard, o Duverger, os outros, o Dahl, da classificação politológica, é um partido antissistema, porque não quer participar à lógica governo-oposição, e se pôr a si mesmo a um outro nível. Isto abriu como uma abertura no bloqueio do poder e permitiu aos magistrados de Milão, onde estava a Lega Nord, de começar a sua ação. Agora, a última coisa foi o papel do Partido Socialista. Aqui temos que ter um cuidado particular à questão do terceiro, porque não existia só estes dois partidos. Havia também um Partido Socialista que, na situação de parálise política, se convertiu em partido determinante. Era um partido pequeno, não tinha essas dimensões dos comunistas e dos democristãos, mas era um partido que podia decidir se colocando à esquerda ou à direita. Isso é muito perigoso. Por quê? Porque quando se estuda politicamente que há um partido que pode fazer parte do governo cada vez, também quando cambia os outros, é um fator de corrupção seguro, certo? Com certeza. Por quê? Porque não há câmbio. Porque é dono de ferramentas do poder muito mais potentes da sua efetiva força social. Foi o partido de Bettino Craxi, aquele que você viram, não? Com o dinheiro, foi aquele que desenvolveu o sistema de corrupção em cima da possibilidade de resistência do sistema. Porque um sistema tem uma corrupção fisiológica,
Però até quando há força política, visão, participação popular pública, agora tudo isto pode manter a corrupção a um nível fisiológico. Os socialistas de Craxi aplicaram metodologias de subornos radicais. A percentagem de suborno se elevou muito. Todos participavam, todos. Os resultados judiciais que respalmaram muito os comunistas não são verdadeiros. Por quê? Porque, muito simples, porque naquele tempo o Partido Comunista agora era um partido fortemente disciplinado. E quando o magistrado encontrava um comunista que estava na situação de suborno, sempre eles diziam: não, eu sou desonesto. Não, o partido não tem nada a ver. Não? Por quê? Porque eram voluntários, porque eram dedicados ao partido, tinham uma capacidade de viver estas coisas que outros não tinham. Os dois partidos grandes se apresentavam como organizações totais, como formas religiosas, ideologicamente ou religiosamente. Nesta maneira, os partidos ganhavam uma estrutura que era muito mais que partidos. Na ideia originária democrática, o partido é uma associação privada, que é uma ferramenta para conseguir algo, o fim é outro. Quando os partidos começam a competir entre eles em todos os sectores da vida, o partido mesmo começa a criar uma estrutura elefantíaca, uma estrutura ingovernável. Para manter esta estrutura, é preciso, necessita a corrupção. Eu vivi a derrota desses dois partidos. O profissionalizar-se dos comunistas, não? Uma vez se encontrava jovem comunista ativista em todos os lugares. A um determinado momento nunca se encontrava um jovem comunista e começou a experiência que os demócratas cristianos já fizeram antes, que precisava pagar os jovens para fazer as campanhas eleitorais. Cambiou o mundo, cambiou completamente. Isto permitiu a ação dos magistrados. Como actuou a ação dos magistrados? Não tenho tempo para fazer toda a análise de um fenômeno que continuou durante 20 anos na sua primeira fase, depois recomeçou, porque quando a Itália, com os últimos anos de Berlusconi, diminuiu muito a capacidade política de escolher, outra vez a corrupção se desenvolveu. Ora, naquele momento, a decisão tomada pelos europeus, porque a Europa não pode permitir o fracasso da Itália, porque o peso específico da Itália é muito forte. É o segundo estado manufatureiro da Europa depois da Germânia. A sua economia é uma economia ativa muito forte. Ora, o dictat da Europa foi impor um governo do presidente da República, demitindo a Berlusconi para poder escolher, porque ao final a situação política era uma situação bloqueada. Os interesses contrários não permitiam de fazer escolhas importantes, de tomar decisões para a nação, para o futuro, não? Para fazer coisas importantes. Ora, quando a Germânia escolhia a energia limpa, a energia solar, a energia verde, e ao mesmo tempo a França escolhia a energia nuclear, eram dois estados que tinham uma visão do seu futuro. Não? A Itália nunca escolheu. Continua a multiplicar implantos eólicos que não conseguem um resultado importante e compra a energia nuclear da França. Como se uma central nuclear que está na França, pero com fim com a Itália,
se fracassa, o vento não chega na Itália porque não tem um passaporte, não tem, mora na França. Ora, é um país que não escolhia. Isso foi dramático. Neste momento, a Itália verdadeiramente estava ao risco. A impressão que se tem agora do Brasil desde afora, na imprensa estrangeira, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Europa mesma, os periódicos de informação para diplomáticos, para professores, não, que chegam dos vários institutos de investigação, me parece que estão descrevendo uma situação similar de um país que, neste momento, não tem a capacidade política de escolher. Ou seja, vive um momento que é extremamente perigoso, de quando a política, que tem a tarefa de resolver os problemas, se converte em problema ela mesma. Nunca resolve os problemas, mas cria problemas. Não? Ora, isso não é novo, isso se estuda em ciência política. Se pode sair dessa situação? Sim, se pode sair, com algumas escolhas que já são experimentadas. Pero, quem são aqueles que escolhem? Os seres humanos. O problema são os seres humanos, organizados politicamente, e normalmente, quando um país fracassa, quando está nesta situação e baixa, e não é teórico, isso aconteceu ao Uruguai, à Argentina. O Uruguai, que agora está bem simplesmente porque tem a indústria de papel, tem as duas grandes produções de papel, não? Que começaram um círculo positivo para ele. Não? Pero quando o Uruguai escolheu de passar de uma economia real a uma economia prevalentemente financeira, foi o começo do fracasso do país. Também a Argentina, também outros. Ora, se pode fracassar e se pode sair do momento difícil. A coisa que é preciso não fazer é continuar a lutar, não pelas coisas importantes, para perguntar-nos o que fazer com as riquezas naturais, o que fazer com os jovens, o que fazer mas se continua, quando se continua a pelear-se, se diz em português, sim, uma luta pequena, não? Que está também hoje relacionada à ideologia do Ottocento. Agora se fala simplesmente de capitalismo no sentido genérico, sem separar as diferentes formas. Se fala de coisas que nunca estão na vida deste momento. A contraposição que se justifica pelo passado, não pelo futuro. Isso é a morte. Isso é o que a Itália perdeu muitos e muitos anos neste confronto entre um Berlusconi que prometia de fazer as reformas liberais, a Itália precisava dessas reformas, mas ele não conseguiu fazê-la pela oposição da esquerda, uma oposição radical. Berlusconi nunca sabia o que era a política. Quando começou a fazer política, era uma brincadeira total, porque ele se lamentava com o jornalista. Ele dizia, mas não me deixam trabalhar. Não? Quem são os que não deixam trabalhar? O parlamento, os deputados, os senadores, desculpe, o parlamento é elegido pelo povo, não tem que decidir. Mas não, na minha indústria sempre decido sozinho, não? Por que não posso fazer assim na Itália? Esse era o Berlusconi ao começo, não? Ora, perdemos muito tempo, não? Em coisas velhas. Eu espero que o Brasil não faça a mesma coisa. Nestes 5 minutos proponho algo de importante que pode ter um sentido de... não é isso. Que foi verdadeiramente a Mãos Limpas? O que vimos agora de Roma, do Rafael, se repetiu em toda a Itália. As Mãos Limpas passaram como um pânzer também sobre as pessoas. Para antecipar o final, se pode fazer um juízo agora, não?
do conjunto de mãos limpas, que podemos dizer? Seguramente, o implanto geral de mãos limpas foi confirmado pelos processos, pelas condenações, foi muito importante. Porém, há algumas coisas ruins, ou seja, primeiro, a maneira com a qual os magistrados, muitas vezes, tentavam de conseguir as provas, não era correta, porque utilizaram a detenção intimidatória, detenção preventiva. Você fica aqui até quando não fala. E se me dizem a mim isso, pode ser que eu não sei nada, mas falo igual. Desta maneira, se criaram situações terrificantes de gente inocente que fez anos de prisão ou simplesmente fracassou a sua carreira profissional, política. Depois de 20 anos, receberam o reconhecimento que era todo falso. Pero são custos humanos importantes. Outro efeito negativo foi o protagonismo dos magistrados. Isso começou um estilo que nunca estava antes. Antes o magistrado era o civil servant, o silencioso servidor, a garantia da lei. Neste momento há uma competência forte entre magistrados para estar na primeira página do jornal com a última, com o último ato judiciário, que tenha ou que não tenha solidez. Há uma fragmentação do corpo dos magistrados, não? Isto é verdadeiramente mau. Eu tenho muitos amigos magistrados, dois em particular que perteneciam à velha escola. A velha escola. Gianni Caso. Gianni Caso crê firmemente na pureza da magistratura. Ele é o corporativista puro. O magistrado como sacerdote da lei, não? Ele vivia nessa maneira, não? Pero não se podia nunca pensar mal de um magistrado, não só dizer, era intocável, não? Outro, Romeo Simi de Burgis, outro magistrado, mesma idade de Gianni Caso, pero ele encontrou uma experiência. Por uma situação, por várias circunstâncias, ele foi acusado injustamente de uma coisa grave, como juiz. Ele não conseguia como sair desta situação. Não tinha testemunho, não tinha papel, não tinha nada. Ele estava desesperado. Ele experimentou como a justiça, sem querer, pode criar situações que matam as pessoas. E quando eu perguntei como você saiu, se liberou desta situação, ele disse, existia um homem justo na procura de Milão, no Ministério Público de Milão. Que tentou de aprofundar a coisa e salvou esta pessoa. Essas são as duas atitudes, não? Na magistratura, depois de mãos limpas, esta rectitude, em um sentido ou no outro, se perdeu. E a última coisa é essa, apresentar o caso de Sergio Moroni. Sergio Moroni era um deputado socialista, não? Do partido que recebeu os centavos, não? Na cabeça. E ele faleceu o 2 de setembro de 1992, porque foi acusado de reados graves. E, efetivamente, ele subornou pelo partido. E se matou. Se matou com um fuzil em boca, na sua casa. E deixou algumas cartas. Essas são alguns peços da carta que ele escreveu ao presidente da Câmara dos Deputados, que era, naquele tempo, Giorgio Napolitano, que depois se convertiu em presidente da República. Caro senhor presidente, estamos experimentando meses que marcarão uma mudança radical na maneira de estar do nosso país, da sua democracia, das instituições que são a sua expressão.
no centro é a crise dos partidos políticos, de todos os partidos, que tem de mudar substância e natureza do seu papel. No entanto, não é certo que isso aconteça através de um resumo e violento processo. Ele sublinha um dos problemas fundamentais. Os partidos, como os hemos vivido até agora, nunca servem. Nunca precisamos desses partidos. Precisa inventar outras coisas. Segundo ponto, os títulos são meus, não, para marcar os conteúdos da carta. Segundo ponto, um grande véu de hipocrisia, compartilhada por todos, cobriu por muitos anos os modos de vida dos partidos e dos seus sistemas de financiamento. Há toda uma cultura italiana na definição de regras e leis que você sabe que não será cumprido, movendo-se a partir do entendimento tácito de que juntos vamos definir a solidariedade em procedimentos e comportamentos que violam estas regras. Eu comecei muito jovem, apenas 17 anos, o meu ativismo político no Partido Socialista. Ainda me lembro com paixão tantas batalhas políticas e ideológicas, mas eu cometi um erro ao aceitar o sistema, acreditando que receber contribuições e apoio para o partido foi justificada num contexto em que esta era uma prática comum, nem que eu já aconteceu de pedir e tanto menos de mandar. Esta era a normalidade aceitada. Segundo ponto, há um sistema corruptivo. E aqui precisaria ver a representância dos interesses, a ação das lobbies, a figura do representante político. Aqui são todas coisas que precisaria aprofundar, porque tudo isto tem consequência para essas coisas. O terceiro ponto, o papel da imprensa. Também não acho certo que um evento tão importante e sensível seja consumido diariamente para evitar julgamentos sumários na praça ou na televisão que transformam uma notificação de acusação em uma condenação anterior. Porque a imprensa criou a opinião pública para apoiar o magistrado, foi importante, mas também deificou os magistrados e tratou como demônios os presuntos corruptos, que depois talvez se revelaram não corruptos. A imprensa é terrível nisso. O último ponto, eu percebo que muitas vezes não é fácil distinguir entre aqueles que concordaram em cumprir com os procedimentos legalmente incorretos numa lógica de partido, seja para financiar o partido, e aqueles que fizeram disso uma ferramenta de interesses pessoais. Mas agora eu estou envolvido no chamado subornos escândalo, juntos na definição de ladrão, agora tal prevalente. Eu não aceitá-la, em consciência clara de que eu nunca pessoalmente aproveitou uma lira. A lira era antes do euro. Mas quando a palavra é fraco, ele só tem o gesto. Agora, para demonstrar que eu não fez tudo isso para mim, no meu bolsilho não há um euro da corrupção, eu me mato para demonstrar que não tenho um interesse. Isso foi a escolha de Sergio Moroni. Pero aqui, que encontramos? Encontramos um problema clássico de ciência política, ou seja, a ideia que sejam possíveis duas éticas. Aquelas que Max Weber, que é o deus dos sociólogos da política, eu não creio em Max Weber, eu penso que é um pensador importante, pero não faz parte da minha religião, é só um professor. Ele pensava que há duas possibilidades éticas, a ética da convicção, seguir os próprios princípios sem considerar as consequências. Eles diziam que não se pode viver esta ética na política. Por quê? Porque na política pode obrigar a fazer coisas maus, coisas ruins. Pela política é preciso viver a lógica da responsabilidade, ou seja, escolher tendo em conta as consequências das ações. Pero isso significa
que entre as duas éticas, para Weber, não há possibilidade de mediação. Não há, ele escreve, um denominador comum. Isso significa que um homem, uma mulher, pode viver uma ética quando fala com os filhos, quando educa, quando ama, quando está com os amigos na família. Mas quando põe o pé no parlamento, pode viver outra ética. Ora, esta situação das duas éticas é exatamente a situação das mãos limpas, de gente que viveu em duas vidas contemporaneamente. Ora, o que Weber, e o weberiano sobretudo, porque Weber tem a sua estadura, são os weberianos que baixam muito, não? Pensa que isso é surrealismo político, que a política não se pode fazer de maneira diferente. Ora, a história, a experiência nos diz que se fizemos o que a política nessa maneira, com as duas éticas, com o realismo, não, que não tem conta da ética, a política fracassa. Porque há um nível que não se pode superar. Haria muitas outras coisas. Pero me parece que esta carta de Moroni é como uma síntese dos problemas que encontramos hoje também. E podemos voltar a isso durante o debate. Obrigado.